A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Sidney Bonfá, aqui na cidade de Oxford, Inglaterra. Uma alegria muito grande, mais uma vez, poder compartilhar a palavra de Deus com a sua vida. Meus irmãos, eu estou com meu coração muito alegre, né? Meu coração está muito feliz porque Deus, Ele tem derramado as suas bênçãos sobre a nossa vida. E a presença do Espírito Santo, né, se faz presente na nossa vida para nos dar alegria, nos dar paz. E nós estamos aqui para compartilhar essa alegria, essa paz, compartilhar com a sua vida essas bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Meu filho Tiago, ele vai batizar agora dia 30 de março, ele vai passar pelo batismo, né, o batismo nas águas, vai ser batizado, né, na igreja, e isso é motivo de muita alegria nas nossas vidas, né, quando nossos filhos batizam, quando um familiar, né, desce as águas, isso é motivo de muita alegria, é uma das maiores vitórias da igreja aqui na terra, né, é o batismo, porque são pessoas sendo salvas, pessoas renascendo para Cristo, né? Isso é motivo de muita alegria para as nossas vidas. E eu estou com meu coração transbordando de alegria por saber que o meu filho Tiago, mais novo, vai fazer 18 anos agora, dia 4 de julho desse ano, né? Ele está com 17 anos agora, mas meu coração transborda de alegria por saber que ele vai descer as águas, dar o seu testemunho do batismo nas águas. E por esse motivo eu quero trazer uma palavra falando sobre o batismo, né? A palavra de Deus nos fala aqui no livro de Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 13 até o 17. A palavra nos fala do batismo de Jesus. Mateus, capítulo 13, capítulo 3, versículo 13 ao 17. A palavra do Senhor nos fala assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O tema dessa palavra é nascendo da água e do Espírito, né? Nascendo da água e do Espírito é o tema dessa palavra. Então, meu filho vai batizar dia 30 agora de março, e o meu filho mais velho, né, que é o Sidney Gabriel, que é o meu filho mais velho, ele está com 24 anos, ele vai casar no dia 5 de abril, né? Ele vai ter o seu casamento, né, a cerimônia na igreja, e ali, né, ele vai dar o seu testemunho também, né, do seu casamento. Então um vai descer as águas e o outro vai casar, né, dando o seu testemunho ali de servo do Senhor, casando na igreja, né, recebendo a bênção de Deus ali no seu matrimônio. Louvado seja o nome do Senhor. Né, vai casar com a Sara, sua futura esposa, né, meu filho Cid Gabriel e a Sara, que é dia 5 de abril. Meus irmãos, isso é motivo de alegria em nossas vidas, porque quando nós vemos
os nossos filhos se encaminhando na vida, tanto espiritualmente, quanto na vida sentimental, na vida profissional, isso alegra o nosso coração. Isso alegra o coração do pai. Não é verdade? Então eu como pai, né, minha esposa como mãe, nós estamos alegres pela a bênção de Deus na vida deles. E tudo que nós temos que fazer é profetizar bênção na vida dos nossos filhos. Profetizar bênção na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor, né, é o tema dessa mensagem, né? Nascendo da água do Espírito. Um pouquinho aqui em cima, antes aqui do versículo que eu li, a palavra nos fala aqui em Mateus, no capítulo, em Mateus 3, 11. A palavra do Senhor nos fala assim: em verdade, verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo nas águas, o que era o significado do batismo nas águas? Era para o arrependimento, para o testemunho de arrependimento, que agora a pessoa estava se arrependendo dos seus pecados e agora ela estava nascendo para uma nova vida, uma vida em Cristo. Por isso que ali a pessoa ela é emergida nas águas, porque ali todo o pecado, a água não simboliza, né, a palavra de Deus que limpa o homem, que purifica o homem, que santifica a vida do homem. Então todo o pecado, todo o passado da pessoa vai ficar para trás. Agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então o batismo é para testemunho. E Jesus, João, ele pregava o arrependimento e o batismo do arrependimento, né? Do testemunho do arrependimento. E a palavra nos fala que quando Jesus, ele foi, parece que se cumprisse toda a Escritura, Jesus deu o exemplo. Por que Jesus, ele precisava de cumprir toda a justiça? Porque ele deu o testemunho. Jesus deu o testemunho porque nós somos o quê? Imitadores de Cristo. Então tudo que Jesus fez, nós devemos fazer. Ele deu o exemplo. Até João ficou constrangido e disse: eu que preciso ser batizado por você. E por que você quer ser batizado por mim? Mas tinha que se cumprir toda a promessa de Deus, toda a palavra de Deus, toda a justiça de Deus, porque Jesus deu o exemplo. E a Bíblia nos fala que João aceitou. João aceitou. Quando ele disse ali que tinha que se cumprir toda a justiça. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. Então, meus irmãos, aquilo ali profeticamente já dizendo que toda pessoa que é batizada, que arrepende dos seus pecados e que passa, que quer nascer da água e do Espírito, porque o batismo nas águas é nascendo das águas, do arrependimento. E agora vem a promessa do batismo com o Espírito Santo. Então, isso aconteceu para que se cumprisse. Essa promessa do batismo nas águas, do batismo com arrependimento, de uma nova criatura, agora vai vir sobre a vida da pessoa que é batizada, a promessa do Espírito Santo. E a pomba, né? A pomba simbolizando. Porque a pomba, ela é o símbolo, o único animal que não tem fel é a pomba. É o símbolo da pureza. É o símbolo, né, da santidade de Deus. Então, né? E viu
O Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus se manifestou através daquela pomba ali, se manifestou. O Espírito de Deus se manifestou sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: eis, este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Então tudo se cumpriu, a palavra de Deus se cumpriu, as profecias se cumpriram, a justiça se cumpriu. Jesus deu o seu testemunho para que ninguém duvide, para que não tenha dúvida do batismo do arrependimento. Né? Essa confirmação dele ser batizado ali, o Espírito Santo descer, se manifestar ali, é mostrando que Jesus, ele veio para cumprir, para trazer o perdão à vida do homem, para trazer, né, a libertação à vida do homem, para trazer o perdão, e o Espírito Santo vir, a santidade de Deus vir sobre a vida do homem, a presença do Espírito Santo de Deus vir sobre a vida do homem. Então aqui nós lemos aqui, ó, né, no 11, no 3:11. Em verdade vos batizo com água. Então João Batista está batizando com água, mas vai vir um que vai batizar com fogo. Então agora, quando Jesus é batizado nas águas, agora vem o batismo com o Espírito Santo. Então agora está tudo selado. Cumpriu a palavra de Deus, cumpriu a promessa de Deus. Agora o Espírito Santo vai ser derramado. A promessa do batismo, do arrependimento, do batismo nas águas. Tem pessoas, irmãos, que já é batizado ali nas águas e imediatamente o Espírito Santo se manifesta e já é batizado com o Espírito Santo. E um dos sinais, um dos maiores sinais do batismo com o Espírito Santo é a línguas. É a pessoa falar em língua dos anjos, né? Falar em mistério com Deus. Mas o batismo com o Espírito Santo se manifesta de várias formas, através de dons, né? Mas um dos maiores sinais é as línguas. Mas tem pessoas que têm revelações, visões. Deus se manifesta através do poder dele, através da presença do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, né? E está falando aqui, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é poderoso do que eu, não sou digno de levar sandálias, né? As suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, toda a promessa de Deus se cumpriu, né? Então, meus irmãos, quando o homem toma essa decisão, quando o jovem toma essa decisão, não importa o que a pessoa fez no passado, mas quando o homem ele se arrepende e ele toma essa decisão de ter uma nova vida em Cristo, de nascer em Cristo, né? Agora, a Bíblia nos fala que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. E Deus não se lembra do nosso passado, dos nossos pecados. A Bíblia nos fala que em Cristo Jesus, nova criatura nós somos. Então Deus ele não se lembra. Os nossos pecados agora são perdoados em Cristo. Jesus, ele nos purifica, ele nos santifica, ele nos liberta. Primeiramente nos liberta, nos santifica, nos purifica de todo pecado. Porque a Bíblia nos fala que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É por isso que o homem ele tem que passar pelo batismo das águas para dar o seu testemunho. Dar o seu testemunho ao mundo, aos seus parentes, aos seus amigos, as pessoas que estão em volta dele. Ele tem que dar o seu testemunho para as pessoas, né? Para que aquele testemunho fique gravado, tanto na sua mente, quanto na mente das pessoas que convivem com ele, e ele possa testemunhar desse testemunho, que ele agora é uma nova criatura em Cristo Jesus.
Por isso que no batismo você deve convidar os seus amigos, os seus parentes, os seus amigos mais próximos. Por quê? Porque você está dando o seu testemunho. De que você agora está deixando o mundo, morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é a melhor escolha que o homem faz. A melhor escolha que o homem faz é aceitar Jesus. Mas quando o homem aceita Jesus agora, Deus começa a preparar o homem. Por isso que é bom a pessoa, quando ela aceita Jesus, quando ela tem um encontro com Cristo, ela começar a ler a palavra, para ela começar a entender a palavra, para ela, né? Por isso que o batismo tem um preparo. É bom o jovem, a jovem, né? O irmão, a irmã, ter um preparo, conhecer um pouco da palavra. Por quê? Porque ele tem que ter conhecimento de que, né, nós estamos agora tomando uma decisão de servir a Jesus, de andar no caminho de Cristo, de viver para Cristo. Por isso, meus irmãos, que não é o batismo, a criança, uma criança não, ela não tem noção do seu pecado, ela não tem ainda consciência do seu pecado. Então, não é certo batizar a criança. O adolescente ainda, tudo bem, se ele ainda tiver maturidade espiritual, ele for criado dentro da igreja, ele já cresceu dentro da igreja, ele tiver uma maturidade espiritual, um entendimento da palavra, tudo bem. Um conhecimento, né? Um preparo pelos pais, um preparo pela igreja, tudo bem. O adolescente ainda até é aceitável. Mas uma criança, né? Não é recomendado você batizar crianças, né? E muitas pessoas falam assim, o batismo por aspersão. Nós, evangélicos, né, cristãos evangélicos, protestantes, nós adotamos o batismo por imersão. Porque é o mesmo batismo. Porque Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos que imitar Jesus, nós temos que imitar Cristo. Então se Jesus passou pelo batismo nas águas, nós temos que passar pelo mesmo batismo de Jesus. Por quê? Porque nós somos imitadores de Cristo. Não importa se é numa piscina, se é num rio. Hoje os rios estão muito poluídos. Então, depende do rio, né? Não pode se fazer batismo em qualquer rio. Mas se for um rio de águas puras, limpas, né? Tem pessoas que batizam no mar, não tem problema. Desde que seja o batismo por imersão. Né? Agora, isso aí é a consciência de cada um. Né? Não estou aqui para julgar, mas eu estou aqui para falar a palavra de Deus. Nós que somos evangélicos, cristãos evangélicos, protestantes, nós que somos pastores, nós adotamos o batismo por imersão. O que é o batismo por aspersão? É o batismo que a pessoa vai lá e asperge água na pessoa. Nós não adotamos batizar crianças e nem batizar, né, pessoas ainda que não têm um conhecimento da palavra de Deus. Tem que ter um preparo, né? A pessoa tem que ter um preparo para conhecer a palavra de Deus, para saber que isso é uma escolha séria que ela está tomando. É uma escolha de uma nova vida em Cristo, de arrepender da sua vida, da sua velha vida, né? De nascer para Jesus. Então, né? O batismo, esse que é o batismo que nós adotamos, né? Tem pessoas que fazem o batismo em piscina, né? Em batistério, às vezes dentro próprio da igreja. A igreja onde nós congregamos, que é a Cornerstone Church, ela tem o batistério dentro da igreja. Então, é uma bênção muito grande, porque a igreja, todos nós vamos poder estar ali dentro da igreja testemunhando aquela bênção na vida dos jovens, na vida dos irmãos que vão descer as águas. Então, isso é uma bênção muito grande, né? Nós temos que ser imitadores de Cristo, meus irmãos, né?
E a palavra nos diz, né, que Jesus, quando Jesus cumpre toda a promessa ali agora, o homem ele vai ser batizado agora nas águas, e a promessa do Espírito Santo vai vir sobre, do batismo do Espírito Santo também vai vir sobre a vida dele. Tem a palavra aqui que fala sobre Nicodemos, né? João 3, né? Nós não vamos ler todo o texto porque é muito grande, mas aqui em João 3, a partir do versículo 4 e 5, a palavra de Deus nos fala assim, ó. Eu vou ler aqui tudo aqui para vocês entenderem só o contexto aqui, ó. Né? Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. João 3, a partir do versículo 1 aqui, ó. Vou ler aqui. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E esse foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondendo disse-lhe, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Nicodemos já era um homem velho. E ele era ali, né? Ele era príncipe dos judeus, então era um homem influente, um homem importante, mas ele ainda era um religioso, né? Ele precisava nascer da água e do Espírito. Então, quer dizer, ele precisava passar pelo batismo das águas e receber a promessa do Espírito Santo. Meus irmãos, não tem idade para receber essa bênção. Não tem idade, né? Tem idade no sentido assim, criança não. Porque a criança ainda ela não tem noção do seu, como eu disse lá, né? Como eu expliquei. A criança, ela não deve ser batizada, porque ela não tem ainda, a criança, ela é pura. Ela não tem ainda, né? Conhecimento do seu pecado. Né? Então, nós não devemos batizar a criança, porque a criança ela ainda é imatura, ela não tem maturidade espiritual para entender. Porque como que você vai batizar uma criança e aquilo vai sumir da memória dela, mas o batismo precisa ser uma coisa que fique gravada na memória da pessoa, na alma da pessoa. É uma experiência, né, que envolve uma experiência de testemunho e uma experiência que marca a vida da pessoa. Então a criança ainda ela não tem noção do seu pecado. Ela não tem, né, maturidade para entender isso. Para testemunhar isso, ela não tem. Tem muitas pessoas que às vezes são batizadas quando é criança, depois quando cresce, fala, eu não entendi nada. Eu não tinha entendimento nenhum da palavra, eu não conhecia nada da palavra, e eu preciso batizar de novo. Então tem muitas pessoas que procuram o pastor, né, o seu líder espiritual, e eu preciso passar pelo batismo, né, que Jesus passou, pelo mesmo batismo, porque eu preciso entender, eu preciso ter um preparo. Então uma criança ela não tem noção ela não tem, ela tem que se arrepender de quê? Sendo que ela ainda é pura. E se o batismo é para o arrependimento. Então não tem sentido, né? As pessoas serem batizadas crianças, mas depois de adolescente para frente, para cima, não tem idade, né, da pessoa ser batizada. Então Nicodemos já era um homem velho.
mas ele ainda não tinha nascido, ele não tinha ainda deixado as práticas religiosas, ele era um homem religioso. E a Bíblia nos fala que não é somente o homem ter uma religião que ele nasceu de novo. Ele precisa aceitar Jesus. Ele precisa ter um encontro com Jesus. É o que aconteceu com ele. Ele teve um encontro com Cristo. Ele teve um encontro com Cristo. Ele reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. Ele reconheceu. Mas ele ainda precisava de entender na essência. Ele precisava sentir isso dentro da alma dele. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Então, ele ia ser batizado, né? Dar o seu testemunho do batismo nas águas e agora o batismo com o Espírito Santo. Então, é isso que acontece, meus irmãos. O homem precisa de passar por esse batismo. É nascer da água e do Espírito. Não é uma religião que vai te garantir que você vai ter uma experiência com o Espírito Santo, que você vai ter um encontro com Cristo. Nicodemos era um homem religioso, já estava velho, mas vivia a religiosidade. Então Deus quer nos libertar da religiosidade, quer nos libertar do mundo, quer nos libertar do pecado. Nós precisamos se desagarrar do mundo, se desagarrar da religião, do sistema religioso, do entendimento religioso. Nós precisamos se converter de verdade, se converter a Cristo. Porque Jesus falou com ele. E disse, Nicodemos, como pode um homem... Ele está dizendo, como pode um homem velho nascer, né? De novo. Mas ele não estava entendendo que era uma transformação. A transformação não é... A transformação, meus irmãos, ela não é por fora. Ela é de dentro para fora. Por isso que é da água e do Espírito. A água nos fala da palavra de Deus, que nos purifica, que nos santifica. É o entendimento da palavra de Deus. O homem precisa de ter um entendimento da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O homem tem que ter um encontro com a palavra de Deus, um encontro com Cristo e um encontro com o Espírito Santo. Então, a palavra nos fala do Pai. A palavra nos fala do Pai. Jesus nos fala do sangue. O homem precisa ser liberto pelo sangue de Cristo. Ele precisa ter um encontro com a cruz, entender a salvação, o preço que Jesus pagou na cruz. E o homem agora precisa entender que ele precisa, é o fogo, ele precisa sentir a presença de Deus na sua vida, que é o fogo, que é o Espírito Santo. Então a água é a palavra, né, que representa Deus, que purifica o homem, Deus que tem essa santidade de Deus na vida do homem, que liberta o homem. O sangue de Cristo que nos purifica, que nos liberta, que nos dá a salvação. E agora, o Espírito Santo, que é o fogo, o fogo, né, que é a presença do Espírito Santo. Jesus os batiza com fogo, com a presença. A presença de Deus é maravilhosa, meus irmãos. A presença de Deus é maravilhosa. Então, Jesus respondeu para ele, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, meus irmãos, para entrar no reino de Deus, nós temos que nascer de novo. Nós temos que deixar a velha vida. Nós temos que deixar as velhas práticas, a prática do mundo, do pecado. Por isso que essa escolha é do homem, ninguém força. Quando o homem aceita Jesus, ninguém força o homem a aceitar Jesus. Quando o homem vai para a igreja, ninguém força o homem a batizar, isso é uma escolha dele. Isso é uma escolha pessoal de cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós não devemos forçar ninguém a batizar. A pessoa tem que se sentir preparada para batizar. E fala, o que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito.
E aqui fala que o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes para onde vai, nem para onde vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então quem é nascido da carne é da carne, quem é nascido do Espírito é do Espírito. Meus irmãos, o vento, né? O vento assopra onde ele quer. Então o Espírito Santo de Deus, ele vem como vento. Deus assopra o seu Espírito Santo sobre a vida da sua igreja, sobre os seus servos. O Espírito Santo, ele vem. E o vento, ele assopra nos 4 cantos do mundo. O Espírito Santo, ele está presente. Aonde a igreja de Deus estiver presente, o Espírito Santo está presente. Aonde estiver um adorador, o Espírito Santo está presente. E o Espírito Santo está sendo derramado. Essa promessa tem se cumprido, louvado seja o nome do Senhor. Porque a promessa de Deus que Jesus falou, eis que derramarei, né? Lá em Atos 2, e derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, meus jovens profetizarão, terão visões, terão sonhos. É a coisa mais maravilhosa, meus irmãos, é o batismo nas águas, é o testemunho do arrependimento. Que você que ainda não é batizado nas águas, que você venha ter esse desejo de se preparar. Procure o seu pastor, procure o seu líder. Se prepare, leia a Bíblia. Procure passar por um preparo do batismo para que você venha entender o verdadeiro significado do batismo, que é o significado do novo renascimento. Você agora está morrendo para o mundo, deixando o mundo e nascendo para Cristo. Testemunhando que você agora nasceu em Jesus, nasceu para Cristo e agora você, né, está tendo uma aliança com Deus, uma aliança com Jesus, uma aliança com a igreja de servir o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o batismo. E a palavra de Deus nos fala que Deus, ele tem derramado o seu Espírito Santo. Olha aqui, em João 3:16, para encerrar essa palavra, olha o que a palavra fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus, ele nos amou. Ele derramou o seu sangue. Ele foi à cruz do Calvário e derramou o seu sangue. E o amor de Deus, ele é imensurável, ele é eterno. Pela minha vida, pela sua vida. E é essa promessa, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse amor, ele se renova cada manhã, ele tem se renovado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, meus irmãos, ele não criou o homem para perecer. Mas ele criou o homem para viver uma vida eterna em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E que você venha fazer essa escolha de aceitar Jesus e de preparar sua vida para um dia passar pelas águas, descer as águas, e que você venha receber a promessa do Espírito Santo sobre a sua vida. Nós, como igreja do Senhor, nós temos testemunhado isso, porque nós temos vivido isso, nós temos vivenciado essa bênção de Deus na nossa vida, porque nós cremos que Jesus, que em Cristo Jesus, nós vamos alcançar a vida eterna. Que essa vida aqui é uma vida passageira. Nós estamos aqui de passagem, mas um dia nós vamos morar com o nosso eterno Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Nós vamos estar na eternidade para sempre com o nosso Senhor. E por isso que nós testemunhamos essa bênção. E que Deus venha te abençoar.
Que Deus venha colocar esse desejo no seu coração de buscar essa bênção. E eu profetizo na sua vida esse desejo, na sua vida, de aceitar Jesus, de buscar o batismo nas águas, de buscar o batismo com o Espírito Santo, de crescer espiritualmente e de ganhar almas para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Nascidos da água e do Espírito, né? Essa é a palavra. Nós somos nascidos da água e do Espírito, porque Deus nos deu essa bênção, Deus nos escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, nós profetizamos a tua bênção, Senhor Deus, sobre cada vida, em nome de Jesus. Coloca o desejo, prepara essas vidas que têm o desejo de ser batizadas nas águas. E que o Senhor venha batizar com o teu Espírito Santo e com fogo do teu Espírito Santo. E que o Senhor venha transformar almas, perdoar, libertar. Porque o batismo é o testemunho do arrependimento. Meu Pai, em nome de Jesus, coloca esse desejo, Senhor, nessas almas, de aceitar Jesus e de buscar a tua bênção, de buscar a tua salvação. Que o teu Espírito Santo venha transformar essas vidas. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo venham dar a eles entendimento. Meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo a tua bênção. E eu quero te pedir esse batismo do meu filho, Tiago, Senhor. Ali na igreja, dia 30. Abençoa, Senhor, a vida dele. Dá-lhe uma experiência. Dá-lhe uma experiência, Senhor. Marca a vida dele. E que ele nunca, Senhor, venha se desviar dos teus caminhos. E que ele venha a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E que cada vida também que for batizada ali venha ter uma experiência com o Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, eu profetizo a tua bênção sobre a vida do meu filho e sobre a vida dessas vidas que vão batizar. E cada vida que vai descer as águas, Senhor, cada vida que tem se preparado, que o Senhor venha dar uma experiência, que o Senhor venha colocar esse desejo nessas vidas, de buscar o batismo nas águas e também buscar o batismo com o Espírito Santo. Meu Pai, em nome de Jesus, a tua bênção é maravilhosa. Servir ao Senhor é maravilhoso, Senhor. Estar na tua presença, sentir a tua paz, sentir a tua alegria, sentir o teu Espírito Santo é maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meu coração se alegra de sentir a tua presença, de ter a tua bênção na minha vida. Rai shode canta lamahai, shode canta lamarai. Rama shode canta lamahai. Em nome de Jesus, coloque esse gozo, coloque essa alegria dentro das almas. Em nome de Jesus, meu Pai. Nós pedimos a tua bênção. Abençoa a tua igreja, abençoa a vida dos pastores. Abençoa a tua igreja, que a tua igreja venha continuar levando o teu evangelho, levando a tua palavra, levando a tua salvação. Nós oramos assim, pedimos a tua bênção, a tua unção, a tua graça. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E nós dizemos que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre toda a igreja de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Né? Continue, né, compartilhando os meus vídeos, se inscrevendo no meu canal, né? Continue tocando no sininho de notificações para que você venha receber os vídeos, né? Eu oro a Deus para que esse canal venha continuar crescendo. Por quê? Porque é para a glória, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Para que nós venhamos continuar testemunhando, evangelizando e ganhando almas para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A todos a paz do Senhor Jesus.